que encaminhará a palestra, queremos convidar que venha aqui José Carlos da Luz, que é do Centro Espírita Humildade e Fé. Ele é da FEC, Federação Espírita Catarinense, da URI 14. Chega para cá. Então, José Carlos da Luz, para fazer a abertura, fazer a oração inicial, e em seguida a gente vai iniciar a palestra de Ana Guimarães. Tudo bem? O senhor gostei de fazer de palestra. Boa tarde, gente. Está muito fraco ainda, vocês não tomaram café? Boa tarde. Isso, legal, gostei. Eu vou ler uma pequena poesia aqui de fazer a abertura. E essa poesia é um franciscano, poeta, Frei Antônio das Chagas. A poesia é Conta e Tempo. Deus pede 30 contas do meu tempo, e eu do meu tempo vou dar-lhe conta. Mas como dar, sem tempo, tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando conta, fazer conta, hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós, que tendes tempo sem conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois que aquele que sem conta gasta um tempo, quando chegar o tempo de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Então, notemos que o nosso querido Frei, em 1635, já pensava no tempo que a gente perde. Então, a nossa mensagem é: não vamos perder a oportunidade de estarmos recebendo a luz e levarmos a luz depois de sair daqui, seja para o nosso lar, seja para algum lugar, mas não deixemos para amanhã. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Querido Senhor, bondoso e amigo, nós rogamos que as vossas bênçãos nos inspirem, nos auxiliem, nos fortaleçam, para que tenhamos coragem de vencermos os monstros interiores que agasalhamos por erros clamorosos no passado. Que sejamos justos, Senhor, que sejamos honestos e que partilhemos da Tua luz em nosso coração para que outros se sintam em paz. Que assim seja. O tema da palestra é Inteligência Emocional no Perdão, com Ana Guimarães. Ana Guimarães é professora e técnica em contabilidade e fundadora e diretora do Grupo Espírita Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro. Conferencista há mais de 50 anos, espírita de longa data, destaca-se como expositora, proferindo conferências no Brasil e no exterior. Eu faço aqui publicamente, pela segunda vez, o seguinte registro. Já fiz esse registro há 4 ou 5 anos atrás, em evento do SECAL. No ano de 1994, eu precisava fazer o diferencial e queria que essa diferença fosse favorável. Em 94, há 25 anos atrás, o Brasil teve uma alegria e uma tristeza. Teve a alegria que foi ganhar a Copa do Mundo nos Estados Unidos. E teve a tristeza que foi a perda física do grande piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Eu queria encontrar algo que me desse a diferença. O que ficaria no 2-1 para dizer que foi bom, pelo menos? No Castelmar Hotel em Florianópolis, num evento nacional, eu conheci Ana Guimarães. E sempre faço a referência desta mulher notável, conhecedora, e que o tempo já está trazendo.
Já é uma senhora de bastante idade, mas que tem sempre a certeza da busca de repassar o seu vasto conhecimento à luz da doutrina espírita. Então, mais uma vez, em Florianópolis, para falar do tema inteligência emocional do perdão, Ana Guimarães. Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Nas cavernas da treva, a noite estava escura. Gemia o vendaval do pranto e da amargura nos pélagos sem luz. O delírio cruel cobria-se de palmas. O mal, fero e triunfante, escarnecia as almas do desespero à cruz. Soluços e rugidos pelo ar sombrio ecoavam sem cessar. Nos pântanos bravios jaziam monstros vis. Espectros do terror insanos gargalhavam, enquanto que do solo as fendas vomitavam coriscos e fuzis. Blasfêmias, maldições, sarcasmos e rugidos cruzavam-se no charco pestilento e fundo. Quem pode descrever os uivos doloridos de monstros a lutar em precipício imundo? Mas eis que um sol de luz brilhou na treva escura. Um sol de excelso alvor, de mágica ternura, encheu de aroma o val. Meu Deus, os prisioneiros se erguem redimidos, os gênios do terror soluçam comovidos e capitulam o mal. Perfume estranho os ares embalsamam. Ó Deus de excelso amor, que coração de flama transforma a treva em luz. E no silêncio imenso do infinito, murmura o pobre coração proscrito o nome de Jesus. Hernani Santana é o autor deste poema, Jesus. E analisando as suas palavras, a emoção vai tomando conta da alma. Uma palavra só. Exatamente como os imortais fizeram em O Livro dos Espíritos, dando a resposta 625 daquele livro, uma palavra só. Quando o poeta diz, e eis que um sol de luz brilhou na treva, e alguém indagou, como é que poderia alguém criar aquela luz intensa e fazer calar as vozes dos atormentados que uivavam nas regiões sombrias, umbralinas? E alguém diz uma palavra, Jesus. E a resposta 625, uma palavra, Jesus. Isto é tão intenso na alma, no coração. E muita vez, ainda na adolescência, quando eu lia todos os livros a respeito de Jesus que me caíam nas mãos, eu me perguntava, quem seria ele
como ele seria. Há tantas imagens que se fazem do Senhor Jesus. Cada pessoa expressa a sua imagem, a sua maneira de ver, de enxergar. São lindas as imagens. E eu me recordo que, estando na Índia, perguntaram a Satya Sai Baba, levantando uma imagem que é a resultante de um trabalho feito com linha e agulha pela senhora Alexandra Herman. Perguntaram a ele se aquela figura loura, de olhos azuis, resplandecente, se seria a imagem de Jesus. Satya Sai Baba sorriu e disse: não. Naquela época, estava começando as fotografias coloridas, então as pessoas tinham as suas câmeras com as fitas coloridas para as imagens, e um rapaz estava do lado, ele estava protegendo a sua câmera, porque ele queria tirar fotografias coloridas de Swami. Então Swami se voltou para ele, que estava com a câmera na mão, e colocou a mão na frente da câmera, e ela começou a disparar. Na época eram, acho que 23 imagens que saíam em um filme, acredito que era. E a máquina disparou, e ele disse assim: essa é a imagem de Jesus. A curiosidade foi geral, o rapaz foi para revelar aquele filme, e todos nós estávamos assim na ponta do pé, cada um queria ser o primeiro a ver a imagem. Era uma imagem serena, um tipo bem típico da região, a testa ampla, nariz reto, a barba mais curta do que naturalmente a gente vê nas imagens, o cabelo chegava à altura do ombro, não ultrapassava, mas eram os olhos que chamavam a atenção, 2 olhos negros brilhantes, e o que era mais importante no acontecimento, todas as fotos eram em preto e branco. O rapaz falou: mas o filme é colorido, mas a imagem saiu preto e branco, um fenômeno provocado por Swami. Mas ali, o que para mim tocou é a imagem de Jesus, que na resposta 625 queria dizer: o modelo e o guia da humanidade, sem restrição religiosa, sem divisões, sem nada, um só rebanho para aquele pastor singular, para essa querida mensagem, porque não vou dizer que a mensagem seja aquilo que ele falou, ele era a mensagem. Onde ele estava, a mensagem estava junto. Quando abria a boca, a mensagem saía de cada partícula do seu corpo. Então, eu me acostumei a perguntar às pessoas: você é cristão? Você é cristã? E naturalmente as pessoas respondem que sim. Claro, eu sou cristão. E aí a pergunta: por quê? Por que você é cristão? As respostas são as mais diversificadas. Uma pessoa diz: porque eu sigo os seus preceitos. Interessante. Porque eu sou cristão. Todo mundo é. Sim. Mas eu procurei a razão em mim. Eu me perguntei: você é cristã? E eu quase cheguei a responder: não sou cristã. Ainda não consigo ser cristã. Porque para ser, eu teria que seguir o modelo e o guia. O modelo, aquilo que eu acredito que seja
o especial para mim seguir esse modelo. E o guia, que é aquela criatura na qual eu deposito a minha confiança e a minha fé. Seguir. Consigo? Não. Mas dizer que eu amo também seria prematuro, porque ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu fico imaginando se eu consigo guardar os seus mandamentos, se eu consigo seguir os seus conselhos e nortear a minha vida por aquilo que ele ensina. E então os pensamentos bailam na mente e me convidam a cada vez aprofundar um tanto mais nas expressões daquilo que eu prego, que eu digo, que eu penso e que eu faço. E há pouco tempo eu estava relendo o discurso do Senhor, quando ele diz: o reino dos céus é semelhante. E eu guardei bem isso. O reino dos céus é semelhante a um pescador que mergulhou e encontrou uma pérola perfeita. Encontrou uma pérola perfeita e, naturalmente, de alto valor. Então, ele volta, vai, vende tudo que tem para adquirir aquela pérola perfeita. E eu fiquei pensando, um pescador, o que é que ele tinha para vender? Uma cabana próximo do mar valeria quanto? Algumas coisinhas dentro de casa para vender? Se ele tivesse posses, não seria pescador de pérolas. Ou então pescaria as suas pérolas, as suas próprias pérolas. Mas não, ele servia ao Senhor. As pérolas que eram pescadas pertenciam ao Senhor. Então, o que ele tinha para vender? Nada. E hoje, ouvindo o nosso companheiro Jorge Elahá, ele dizendo, estava dentro. E eu pensei com os meus botões, eu tinha pensado mais ou menos isso, não da forma muito bonita que ele colocou, mas dentro. Então, o que é encontrar uma pérola de alto valor? Você já encontrou uma pérola de alto valor, perfeita? Ou um tesouro escondido num pedaço de terra que não lhe pertence? Então, imaginando que essa pérola perfeita, ou esse tesouro, ou a dracma perdida, tudo aquilo que se assemelha ao reino dos céus, é exatamente o que nós já encontramos, o que já tivemos nas mãos tantas vezes, o que temos conversado com as pessoas ou temos discutido na casa espírita. De repente nós encontramos uma trilogia que não é exatamente uma religião, mas é uma forma de viver, de existir, de estabelecer parâmetros para o comportamento. Encontramos uma filosofia de bases científicas e consequências de ordem ética, de ordem moral, de ordem comportamental. Alguma coisa que nos faz refletir, não para fora, buscando o que está lá fora, mas a respeito daquilo que está dentro de nós, do que eu sou, do que eu represento. Então, começar a pensar, por que eu me digo cristã? Por que eu sou cristã? Por que você é cristão? Porque o Senhor Jesus ainda continua a ser uma incógnita. Ele falava por parábola, e dentro de uma visão mais concreta de parábola, é o caminho mais distante de um ponto a outro. É uma linha curva.
Temos um ponto aqui, outro ali. E perfazemos uma jornada com uma curva para chegar a este ponto. É o caminho mais distante. Então, as palavras do Senhor Jesus, elas serão interpretadas aqui de uma forma, ali de outra, aqui de outra, e mais adiante de outra. Nós vamos descobrindo nuances a respeito do que ele falou. Então, o que eu aprendi aos 16 anos, quando me tornei espírita, tinha uma conotação completamente diferente daquilo que eu entendo hoje, já nos meus, não vou dizer quanto, mas um monte de anos vividos. Diferente. Então, eu penso, o que foi que aconteceu comigo nessa jornada que começamos, que iniciamos aos 16 anos como espíritas, apaixonada pelo espiritismo, e principalmente apaixonados pela palavra eloquente, vibrante de Divaldo Pereira Franco, de Jacó Rosman Neto, de Newton Boechat, de Teresinha de Oliveira, encantada com aquelas criaturas que falavam de um reino, de um mundo, de alguma coisa que eu estava começando a conhecer. E quando me quedei aos 18 anos, quando eu completei 18 anos, aos pés de Francisco Cândido Xavier, e ele colocou a mão na minha cabeça e me disse algumas palavras que estão guardadas aqui. Eu comecei a pensar no tesouro que eu estava descobrindo, na coisa perfeita que eu tinha que guardar com o maior carinho dentro de mim. Mas como guardaria? Tão jovem, ainda cheia dos sonhos, das fantasias do mundo, mas eu tinha um tesouro que eu precisava guardar. Hoje já não penso assim. Não penso que eu tinha um tesouro que estava guardado. Hoje é diferente. Hoje eu pesquei uma pérola perfeita e eu preciso adquiri-la, eu preciso guardá-la dentro de mim. Mas não há espaço. E o que eu tenho para vender é tão precioso. O que eu tenho para vender, eu tenho tanta gana de guardar que eu defendo com unhas e dentes. Eu poderia vender uma casa, um carro, joias, poderia vender, mas o que eu guardo dentro de mim é muito complicado para retirar. Então, nós estávamos conversando sobre isso na nossa casa espírita, de vender esse tesouro, e alguém perguntou, mas, dona Ana, que tesouro é esse que a senhora não vende? Eu falei, olha, não é que eu não queira vender, é que ninguém quer comprar, porque cada um tem o seu, e não abre mão dele. É o orgulho, é o egoísmo, a vaidade, a inveja, a mentira, a intolerância, a impaciência, são tesouros que nós guardamos avaramente e não temos a ousadia de nos desligarmos dele. O meu orgulho, o egoísmo, como é complicado me desligar desses tesouros. Aí o Senhor Jesus fala, o pescador que encontrou a pérola perfeita. E ele desejou aquela pérola. O homem que havia arrendado um terreno, encontrou um tesouro e desejou aquele tesouro, então se desligou de tudo que tinha. E o Jorge hoje diz que o tesouro está dentro. Se é verdade. Mas para guardar o tesouro, a necessidade de abrir as comportas da alma, como diz Joana de Ângeles, para nós adquirirmos as belezas da vida, para podermos recolher e guardar. Para que eu guarde dentro de mim a paciência, a tolerância, a afabilidade, a doçura, é necessário que eu abra espaço. O espaço que o ciúme tomou conta, o espaço que a inveja tomou conta, a impaciência, a falta de resignação, a intolerância. Então, tudo isso está aqui, eu preciso retirar para substituir pelos valores reais da alma, que é exatamente o tesouro de alto valor que foi encontrado no terreno, ou a pérola, para guardar.
Então é um trabalho interno realmente, e é um trabalho feito de mim para comigo mesmo. Quando falamos, nós não falamos para ensinar aos companheiros. Quem somos nós para ensinar alguma coisa a alguém? Ele era o mestre. Era bom, mas não desejou ser chamado de bom. Então nós repetimos, mas para mim mesma, repetindo como vimos fazendo anos a fio, para que eu aprenda a modificar, a estruturar melhor. No item 26 do Livro dos Espíritos, os imortais dizem, respondendo à indagação de Allan Kardec, que nós éramos o princípio inteligente. Éramos o princípio inteligente. No item 76, eles respondem que nós já somos os seres inteligentes da criação. Então não podemos mais aceitar as coisas simplesmente porque alguém falou. Precisamos pensar, utilizar a capacidade do raciocínio, a capacidade inteligente de que somos possuidores e aplicar tudo isso para a indagação pessoal. Quem é você? Estávamos lendo Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, e à medida que íamos lendo o livro, eu me encanto com Filomeno de Miranda. Mais ou menos no 3º capítulo, ainda no começo do livro, eu li alguma coisa e parei de ler. Fechei o livro, botei de lado. Que bom que eu tenho um computador aqui. Eu não sei lidar com o computador que foi inventado pelo homem, mas este aqui, que foi inventado por Deus, esse eu entendo. E comecei a utilizar o computador para pensar, por que Filomeno de Miranda disse isso? Meu Deus, se ele disse, ele deve ter razão. A visão dele é muito mais ampla do que a nossa. Nossa, que é cerceada pelos sentidos, o dele é ampla, a visão periférica das coisas, principalmente daquilo que ele analisa. E eu comecei a pensar, por que ele disse aquilo? E indaguei a respeito do verbo que ele utilizou. Procurar. Eu falei, o que é que a gente procura? Nós procuramos aquilo que está difícil de encontrar. Porque se estiver em cima da mesa, se estiver próximo, então não preciso procurar, está ali, ao alcance da mão. Mas se eu vou procurar, é porque eu coloquei em algum lugar e eu não sei onde. E começo a procurar. E às vezes, quando é uma coisa muito pequena, a gente pega uma lupa para ajudar nessa procura. Por que ele usou esse verbo? Ele estava falando dos espíritos que estavam sendo preparados para reencarnar. Espíritos que viriam com tarefas específicas para colaborar com a revolução moral da humanidade. E então, esses espíritos seriam trazidos até nós, para que eles tivessem esse contato conosco. E aí que ele disse a palavra complicada, ele disse, estamos procurando centros espíritas sérios. Foi essa a palavra, sérios. Casas espíritas sérias. Meu Deus, mas é preciso procurar? Será que os benfeitores não conseguem encontrar rapidinho uma casa séria? Precisa procurar? Há uns 20 anos atrás, Divaldo perguntou ao senhor Guimarães, quantas casas haveriam no Rio de Janeiro? E ele disse, perto de 500, ou talvez um pouco mais, 500 casas espíritas. Eu disse, oh meu Deus, precisaria procurar casas sérias. E isso me tocou a alma de tal maneira, que eu cheguei na nossa casa e perguntei aos companheiros que estavam lá, a casa que você frequenta
é séria? Todos responderam que sim, sim, a nossa casa é séria. Muito bem. Por quê? Por que você acha que a casa é séria? A resposta me chocou. Que as respostas que eu recebi, sim, porque os dirigentes são sérios. Porque todos nós trabalhamos no bem. Sim, porque isso, porque aquilo outro. A única resposta que na minha visão seria a correta, eu não ouvi. Então, eu disse a eles, eu estou perguntando isso para vocês, mas antes de perguntar para vocês, eu perguntei para o meu espelho. Eu olhei o meu espelho e vi uma imagem ali. Então, eu perguntei a essa imagem, você é séria? Então, para você descobrir se a sua casa é séria, não é partindo do dirigente, de fulano, de beltrano, do ciclano, é partindo de si mesma. Eu sou uma pessoa séria? Se eu sou uma pessoa séria, o local que eu frequento é sério também, porque se não fosse, eu não iria me entrosar com um grupo que não fosse sério. Então a pergunta é pessoal. Não é apontando fulano ou beltrano que eu vou saber da seriedade do comprometimento da criatura com a doutrina espírita. Absolutamente. É o meu comprometimento. Para saber se é séria a nossa doutrina, eu não vou perguntar o comportamento de outras pessoas, vou perguntar do meu comportamento. Se eu ajo dentro dos princípios que a doutrina nos ensina, ou se eu me esforço, porque é isso que Allan Kardec diz, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço, o esforço titânico para domar, subjugar as suas más inclinações. Se é isso que você faz, se é isso que eu faço, nós somos sérios e frequentamos uma casa que esteja consentânea, em equilíbrio com a seriedade com que eu enfrento a minha vida e os meus problemas. Então eu fiquei pensando, Manuel Filomeno de Miranda, indagando, afirmando que eles estavam à procura de uma casa séria. Isto é muito sério, e eu acredito que muitos espíritas devem ter lido Transição Planetária. Nós que ficamos na expectativa de que venham os espíritos para estabelecer as transformações no planeta e nos esquecemos da autoeducação, do autoaprimoramento, de estarmos cuidando daquilo que nós somos, porque nós somos os pilares dessa transição, os pilares de um mundo novo, um mundo feito de harmonia, um mundo feito de paz. Satya Sai Baba estabelece um tipo de educação diferenciado, educação em valores humanos. E parte de alguns princípios que ele coloca como sendo fundamentais para que se estabeleça uma educação em valores. E ele fala do amor, da paz, da justiça, da não violência. Tem mais uma que me fugiu agora. E ele, então, começa a estabelecer os princípios da educação em valores humanos, estribado nesses conceitos. E analisando esses conceitos, e a gente indagando dos companheiros, a qual princípio eu iria me ater para dar início à educação em valores humanos? Normalmente, a resposta é amor. A gente tem que começar pelo amor. Mas como eu começar por alguma coisa que eu não sei o que é?
Nós falamos de amor, amor cantado em prosa e verso. Mas o que é amor? Em realidade, nós não sabemos o que é. E por não saber, a gente fragmenta a coisa, que é para ver se de pedacinho em pedacinho a gente vai entendendo. Amor materno, amor fraterno, amor filial, amor isso, amor disso, amor daça. E vamos fragmentando a vontade, porque nós, em princípio, não sabemos o que é. Então, diz, como é que a gente vai começar a educação por alguma coisa que não conhecemos? Pelo ápice das coisas. Não dá. Então, algo diferenciado. A não violência, segundo aspecto, não violência. Temos que lutar contra a violência. Se eu vou lutar contra a violência, se eu vou de encontro à violência, eu estou fazendo uma violência também. Luta é força, movimento, é violência. Então eu vou de encontro à violência. Então eu estou estabelecendo uma violência também. Não seria esse o começo? Se eu já estou utilizando a mesma coisa, então não seria uma forma de trabalhar a violência. Qual seria o mote principal para que nós seguíssemos os passos da educação e valores humanos? Todos os princípios são complicados. Amor, justiça, paz, não violência. Falta um. Todos eles são complicados. Então, como seria? Aí ele diz, Swami diz, procurar a paz. Aí, Paulo diz, busque a paz e siga-a. Então, a gente vê que a paz não é uma coisa estática, uma coisa parada. Se ele manda que a gente busque a paz e siga, ela é dinâmica, ela é movimentada. Então, eu tenho que procurar uma paz que seja dinâmica, que se movimente. Então, não é a paz de estar no conforto, numa tranquilidade, numa rede, balançando, um ventinho bom, alguém abanando. Não é essa paz. É alguma coisa que deva estar dentro de mim. Quando é que eu sinto paz? E aí eu uso o computador para pensar na paz. E eu me recordei da primeira vez que eu fui com a juventude fazer um trabalho numa comunidade carente. E naquele dia eu fiz coisas que eu nunca imaginava que eu fosse capaz de fazer. Dar banho numa criança bem sujinha, nariz escorrendo, os olhos todo danado. E todos os jovens faziam, era a primeira vez. Eu tinha me tornado espírita no começo da semana, na segunda-feira, e agora no domingo eu já estava ali. E eu olhei para a criança, que até era colega de trabalho, que era espírita, me deu para lavar. Ele disse, dê banho nesta criança. Eu olhei para os olhos da criança e falei, como é que eu vou lavar isso com a minha mão? E foi uma complicação danada, mas eu consegui. Dei banho em algumas crianças, depois da comida, e está ali, ajuda. Era um trabalho que eles faziam, fazer limpeza naquelas casas bem complicadas. E eu trabalhei o dia inteiro, mas pensando que na segunda-feira eu iria trabalhar novamente, e eu estava muito cansada. Quando terminou a tarefa, que a gente voltou para a casa espírita, fizemos a prece, e eu fui para casa, eu estava quebrada, mas eu estava em paz. Eu estava feliz. E eu pensei, a paz é isso. É essa alegria interior. Eu gastei um domingo inteirinho fazendo alguma coisa que eu nunca tinha feito antes. Realizando alguma coisa que eu nem imaginava que eu fosse capaz de fazer. Lavar coisas muito mal cheirosas, e eu tinha feito. E eu olhava para as minhas mãos e pensava, eu fui capaz, eu consegui vencer o enjoo dentro de mim e fazer aquilo. Tomei um banho,
e deitei na cama. E comecei a cantar, sozinha ali, cantar. Mamãe olhou e falou assim: viu o passarinho verde, é? Eu disse: mais do que isso. O que eu vi hoje não é brincadeira. Mas não contei para minha mãe, não. E foi muito bom. Então, irmãos, a primeira coisa que devemos buscar é a paz. Aí o Nando Cordel diz: a paz do mundo começa onde? Em mim. A paz do mundo começa em mim. Então, quando eu desenvolvo a paz dentro de mim, aí essa paz, ela é dinâmica. E à medida que eu vou perseguindo essa paz que está dentro de mim, para que ela não saia, vai contagiando outras pessoas também. E a paz se estabelece. Era o que acontecia quando o Senhor Jesus aparecia e as pessoas se tranquilizavam. É o que ocorre quando Divaldo Franco abre a boca. 4, 5 mil pessoas e o maior silêncio para não perder uma das suas palavras. Era o que acontecia quando Chico nos convidava para orar. Vamos orar. E ele falava baixinho, então tinha que alongar os ouvidos e a antena da alma para poder captar a paz do mundo que começa em mim. E quando a gente saía de Uberaba e fazia uma longa viagem de ônibus, a gente estava com a paz aqui dentro. Trazia um pouquinho dele dentro do coração. Foi a primeira paixão da minha vida, Chico Xavier. Paixão que eu guardo até hoje dentro de mim. Então, essa paz que começa, ela nos dá uma outra possibilidade. Quando você está em paz, você é justo. Você é capaz de analisar uma coisa e dar o justo valor a essa coisa. Então, a paz te leva à justiça. Então, você é capaz de estabelecer uma visão justa das coisas, porque você está tranquilo, porque você está em paz. Então, da paz você vai à justiça. E aí você vai partindo para os demais departamentos. E quando você é capaz de estabelecer esses departamentos dentro de você, o que acontece? Você ama. Você olha a criatura e a entende, a posição que ela está. Por isso eu acredito que Deus não castiga, nunca. Por quê? Porque Ele entende as crianças que somos nós, e que comete tanta coisa errada, que faz tanta bobagem, e Ele deve olhar com uma ternura infinita para todos nós, não importa quem seja. Ele nos olha com o mesmo carinho. São crianças que não sabem ainda o que fazem, mas vão aprender, estão caminhando para isso. E então, nós também começamos a ter a mesma visão. Aí então, a gente começa a entender mais um pedacinho do Evangelho. Não julgueis. Não julgueis a ninguém. Com a mesma medida que medirdes, também sereis medidos. Então a gente começa a entender, porque de repente eu tenho paz, de repente eu sou justa, e de repente eu começo a perceber que as pessoas estão caminhando por caminhos ínvios, difíceis, complicados, e elas precisam mais de ternura, mais de amor, do que de aguilhão. Apesar de que o aguilhão de vez em quando funciona muito bem. Então, nós estamos caminhando dentro desse aprender constante. Então, nós descobrimos uma pérola de altíssimo valor. Vamos começar a vender. Vender não é bem a palavra, porque ninguém vai querer comprar, cada um já tem o seu. Mas a gente vai começar a jogar fora aquelas coisas que representam para nós coisas importantes. Não reagir contra os outros. Aí eu uso o quê?
o fator inteligência. Eu sou um ser inteligente da criação, então eu uso a inteligência. A reação é típico do irracional, mas eu estou caminhando na racionalidade. Ainda é o instinto que fala mais alto em mim, mas eu já posso raciocinar em termos de razão. Então eu vou agir com a razão. Se a reação é típica do irracional, eu vou agir no sentido de não estabelecer nenhuma polêmica, nenhuma agressão contra aquele que não pensa da mesma forma que eu penso também. O Espiritismo é rico e é das coisas que podem nos dar uma alegria infinita. Basta pegar o livro Voltei. Frederico Figner, trabalhador, dedicou a sua vida de uma forma tão extraordinária, desencarna, chega no mundo espiritual e é recebido por sua filha. E um dia ele percebe que a sua filha tem um brilho no tórax. Ele olha para ela e há um brilho que sai exatamente dela mesmo. E ele olha para ele, não tinha brilho nenhum. A primeira reação foi uma dessas riquezas que a gente guarda dentro da alma e não quer dar, nem vender, nem deixar para ninguém. A inveja. Por que ela brilhava e ele não? De imediato também, ele agiu no sentido de suplantar esse bem que estava arraigado, botou para fora e se aquietou. E um dia, ele olhou para ela e ela brilhava. E ele olhou para ele e ele brilhava também. Então, a felicidade, a alegria, não pode ser dimensionada em palavras. A felicidade que ele sentiu em perceber que tinha luz própria. Mas todos nós temos a nossa luz própria. Nós somos lucigênitos. E então, somos luminosos. Só não brilhamos porque, de repente, colocamos uma carapaça de orgulho e de egoísmo sobre nós. O Evangelho que diz, os maiores empecilhos à nossa evolução. Então, a doutrina espírita é a chave que abre a carapaça e desnuda a nossa progenitura divina, desnuda a luz que existe dentro de nós, para que a gente brilhe também, não como um pirilampo, ou não como uma lâmpada que se apaga, mas o brilho que vai ser constante, porque quando descobrirmos que somos filhos de Deus e herdeiros de toda a sua fortuna, então nada nos pode segurar. Então, lendo as experiências daqueles que já partiram para o mundo espiritual e deixaram um acervo extraordinário, serve para que coloquemos como uma bússola diante dos nossos passos, para seguirmos em busca desse hemisfério feliz, que é a paz. E de lá partirmos para encontrar o amor. Aí diz Sai Baba, quando nós conseguirmos a paz, quando estabelecermos a justiça, quando alcançarmos o amor, não precisa lutar contra nada, porque não haverá violência. Então não há necessidade de lutar contra a violência. Ela não existirá se nós estivermos em paz. Ela não vai existir se nós formos justos e se nós nos quisermos bem. Onde estará a violência? Conseguiremos aplacar. Então, a doutrina é uma luz no nosso caminho. E é preciso que a gente observe a luz no caminho e coloque a luz dentro de nós. E que caminhemos com ela. Religião é paz, é luz, é amizade, é fraternidade, é um irmão ajudando o outro irmão, é alguém nos dando a mão e nos ajudando a levantar. Religião tem que ser alegria. Temos que estar na casa espírita
contentes, alegres, felizes, dividindo o pão nosso de cada dia com todos aqueles que chegam, exatamente como Ele fez. O sol de luz que brilhou na sombra, e alguém disse o nome dele. A resposta 625 do Livro dos Espíritos: aquele que parte o pão e oferece. E esse pão, quem se alimenta dele, nunca mais volta a ter fome. Exatamente como ele disse à mulher samaritana: quem beber da água do poço de Jacó vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu ofereço nunca mais terá sede. Ela não entendeu e pediu só para não voltar ao poço para buscar água. Mas nós vamos entender de uma outra maneira, e é essa maneira que vai fazer com que nos confraternizemos. Quem é o maior no reino dos céus? Perguntaram a ele. Aquele que serve mais. Não sou eu, que eu tenho certeza que não sou eu que sirvo mais, mas pode ser você, ou pode ser você, ou pode ser muitos de vocês. Eu não sei, mas o importante é que a gente comece a trabalhar no sentido de ser, não o maior no reino dos céus, mas crescer no reino dos céus, para que Ele fique feliz com a nossa presença, com a nossa jornada. Na lousa do coração, cujo giz é o sentimento, cujo escrevente é o espírito, eu vi num deslumbramento um lindo nome gravado, de 4 letras formado e irradiando esplendor. Uma palavra que encerra toda a beleza da terra. Essa palavra era amor. A mim mesmo perguntei, estupefata que estava, quem me trouxe aquela lousa? Quem pôs o que ali se achava? Foste tu, uma voz me diz, e tu mesmo tens o giz que essa palavra escreveu. O que aí está escrito e que te parece um mito, é um simples produto teu. Amor? Mas nem mesmo eu sei o que essa palavra encerra, pois sempre em vão procurei achar amor pela terra. Amor? Isso é mentira. A minha mente delira numa visão fantasista. Mas a voz, num tom conciso, diz: filho, já tens juízo, já não és materialista. Despertaste para a vida, crês na alma, crês em Deus. Esse pensamento encerra todos os horizontes teus. A visão do teu passado é que te faz perturbado e criva-te a alma de dor. Perturbando o pensamento com falsos ensinamentos, tu negaste o próprio amor. Porém agora esse amor, herança que Deus nos dá, canta dentro de ti mesmo, qual vibrante sabiá, que no topo das palmeiras, de dia, às horas primeiras, com seu canto anuncia e em terno gorjeio inspira o amor que gera a harmonia. Sim, o amor certo existe desde nosso alvorecer, remontando a priscas eras no início do nosso ser, em estado de latência, no dealbar da existência, Deus confere de antemão a sua herança bendita, que a alma busca contrita nas asas da evolução. Muita paz. Muito obrigada.